Boa noite, queridos. Eu continuo me chamando Tércio. Eu e Martim tivemos há 2 semanas numa viagem em Itacajá, uma cidade muito pequena do Tocantins. E essa viagem tem um efeito muito especial para a minha vida, especialmente porque nessa cidade foi onde os meus pais, o meu pai mais precisamente, viveu, nasceu. Na verdade, ele nasceu numa outra cidade, mas foi muito menino para essa cidade, se converteu a Cristo, não é? Com 17 anos, ali teve chamado para o ministério pastoral. É uma cidade que fica dentro de uma realidade indígena, cercada por rio, um rio muito lindo. Eu tenho tantas memórias daquele lugar, porque por muitas vezes nas minhas férias, na infância, eu fui para aquele lugar. E eu fui convidado com a Marta e nós fizemos questão de levar nossas filhas, pagando a passagem delas, para que nós pudéssemos dar para elas a oportunidade de conhecer aquela realidade tão importante do Brasil e poder também celebrar o que Deus tem feito em termos da Igreja de Jesus naquele lugar. E nós fomos para o aniversário de 80 anos, porque nós fomos convidados para pregar naquele aniversário. E para mim foi uma honra, porque imagina que foi a igreja que meu pai se converteu. Então foi muito lindo. Tem algumas fotos aqui dessa viagem, eu vou pedir para passar. E temos o vídeo de gratidão do pastor da igreja. Então imagina, a gente pegou esse terrão aí, descemos em Palmas e aí tocamos algum trecho grande de asfalto, mas também de areia. Aí é a cidade, olha a placa da chegada da cidade, bem-vindos a Itacajá, que é uma cidade realmente muito simples, muito pequenininha, né? Isso era bem ali na chegada, depois lá dentro tem essa placa, né? Eu amo Itacajá, uma cidade gostosa, muitas árvores, muitos animais silvestres. Pode ir passando aqui. Esse lugar aqui, a minha infância, eu, meu irmão, nossa família frequentou demais. Isso aqui era um orfanato da Junta de Missões Nacionais, e nós servimos muito nesse lugar aqui, porque era em frente à casa dos meus avós. E esse lugar hoje foi doado para a primeira igreja batista de Itacajá, né? Então, essa é a igreja que o meu pai se converteu com 17 anos, gente, né? E nós fomos para os 80 anos dessa igreja, mas ela construiu um auditório maior. Aqui só cabe 90 pessoas, 80 e poucas pessoas. A igreja tem 97 membros. E o pastor que chegou lá há 3 anos teve uma visão de Deus e tal, e eles estão agora construindo um novo lugar. E nós estávamos na inauguração do novo lugar também, que é um auditório maior. Pode passar aqui, ó. Foi um auditório para umas 300 pessoas, gente. E foi tão lindo ver o milagre de Deus acontecendo lá, porque eu perguntei, pastor, qual foi o investimento para essa obra levantar? E em quanto tempo? Ele falou, foram em 2 anos e meio, e nós investimos. Só para você entender, pastor, aí ele parou, só para você entender, ontem nós terminamos de colocar as janelas. Eu tinha chegado na sexta, começaria a pregar à noite da sexta. Ontem nós terminamos as janelas, e só as janelas e todo o projeto para a gente poder fechar tudo foram 24 mil. Aí eu falei para ele assim, pastor, mas quanto é a entrada da igreja, então? Ele disse, a entrada da igreja, quando é muito, são 7 mil reais. Então você imagina que Deus fez milagre, então, agora, né? Agora você entendeu que houve um milagre para esse negócio estar lá, né? E Deus, Ele faz como Ele quer. Um homem da cidade se converteu, e esse homem, a esposa abandonou, ele ficou com os filhos, abandonou por um outro homem, e aproximadamente 2, 3 anos esse homem se converteu, e esse homem teve uma experiência tão profunda com Deus, que ele entendeu que tudo que ele era e tudo que ele tinha era de Deus. E ele é um homem, de certa maneira, com muitos recursos financeiros, e ele realmente foi um dos homens que investiu nessa obra. Mas eu gosto de dizer que, e o pastor comentando, que cada um pôde dar um pouquinho, e naquele ajuntamento do pouco de cada um, Deus fez um grande milagre, e eles construíram aquele lugar. E foi muito lindo a gente poder participar de tudo isso. Pode passar. Aqui foi já dentro do auditório, tem muitas coisas para fazer. Eles têm sonho de colocar ar-condicionado, forno, estão orando por recursos para isso, mas Deus vai fazer, porque eles realmente estão vivendo a experiência de fé. Pode passar todas as fotos. Isso aqui era uma tenda, porque eles ganharam também 2 bois, 2 porcos, então foi churrasco no sábado e no domingo inteiro. A cidade inteira foi para lá, gente. Pode imaginar? Foi muito legal, do lado de um campinho que eu jogava bola com meu irmão, menino.
e a gente acabou tendo a chance de jogar bola lá, teve uma competiçãozinha lá e a gente curtiu. Vou dizer assim, não constrangi vocês, viu? Porque nós chegamos com um timinho lá, que o Abimael, que vocês vão ver na foto, pai do Rafinha, que nós oramos muito pela cura do Rafinha, uma criança que veio para cá se tratar no estudo do coração, passou 5 meses nós lutando juntos, mas Deus o chamou, né? E eles estão lá, são dessa cidade, nós os acolhemos como igreja, tem um depoimento deles. Então o time era ele no gol, eu, meu irmão e mais uns 3 meninos lá, 4 meninos. Gente, você acredita que nós entramos para jogar e não perdemos nenhuma partida? E nós, velho, gente, isso aqui é um detalhe. Os 2 irmãos bateram essa foto na mesma posição. Como é que pode? É gente, só pode. O mais cheinho ali sou eu, né? E o outro é meu irmão. Então pode passar. Foi muito legal, foi um tempo precioso. Nós visitamos uma aldeia indígena com as nossas filhas. E foi muito legal poder. Nós já conhecíamos eu e Marta, mas as meninas puderam estar mesmo numa aldeia indígena. Esse do lado não sou eu, é meu irmão, viu? Todo mundo já sabe, pode passar. O pastor da igreja, o pastor Raimundo, o Abimael bem no meio, o João aqui do lado do meu irmão e o filho dele, o Pedrinho. O João, ele é o coordenador de ensino dentro das aldeias indígenas, e ele se converteu e é um homem que tem sido uma bênção lá. Pode ir passando. Aqui o Abimael com a Elaine e a filhota linda ali no colo da Lailinda Radassa, a filhinha deles, é uma preciosidade. Pode passar, foi muito gostoso tudo isso. Tem um vídeo de agradecimento que a gente já voltando, atravessando o rio Tocantins, muito atravessei isso aqui, menino, com 9, 10, 11, 12, 13 anos, até os 15 anos. Gente, tinha 31 anos que eu não voltava nesse lugar, que minhas tias, foram tios de Brasília para me encontrar lá, foram primos de Brasília, os tios que moram nessa cidade, que me viram com 16 anos a última vez, eu com 47 anos agora. Então foi um tempo muito emocionante nosso mesmo, e as meninas conhecendo aquele mundo que Deus me deu a chance de viver por muitos anos aqui, a foto. Vamos colocar o vídeo do pastor, por gentileza? Não é do pastor Raimundo? Irmã Dorcas. Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Batista Monte Serra. Eu sou o pastor Raimundo, aqui da Primeira Igreja Batista em Itacajá. Essa aqui é minha esposa, irmã Dorcas. Nós queremos, neste momento, agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que nos proporcionou, no dia 12, 13 e 14 de outubro, uma grande comemoração aqui na nossa igreja, a festa de 80 anos de organizada aqui em Itacajá. Tanto de aves, tivemos a honra de ter conosco o pastor Jeremias Técio, né? O Jeremias Técio, para quem não sabe, sou eu, gente. Nos presenteou enviando ele a vir estar conosco aqui, a trazer uma palavra abençoadora que veio impactar a nossa igreja e a nossa cidade. E desde já eu quero desejar à Igreja Batista Monte Serra que em tudo que vocês forem fazer sejam prósperos, que Deus esteja e continue abençoando a vida de vocês. Para nós foi um momento de grande importância aqui, pastor Jeremias, sua família aqui conosco. Deus abençoe, pastor Jeremias, muito obrigado, e que o seu ministério pastoral continue sendo uma bênção aí na Igreja Batista Monte Serra. Olá, igreja, Abimael e Elaine, amados irmãos da Igreja Batista Monte Serra em Porto Alegre. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui enviando esse vídeo para vocês. Em forma de agradecimento, primeiramente a Deus, né, e segundo a Igreja Batista Monte Serra, que nos acolheu em Porto Alegre num momento tão difícil das nossas vidas. Nós realmente nos sentimos muito amados pela igreja. Foi um privilégio assim, de Deus ter nos concedido essa família maravilhosa. E a gente quer, em forma de um vídeo, agradecer a igreja e dizer para os irmãos que a gente está morrendo de saudade, que em breve, assim que Deus nos permitir, a gente estará fazendo uma visita aí a vocês. E é isso, igreja. Muito obrigado em nome da Primeira Igreja Batista em Itacajá, em nome da nossa família. A gente é muito grato a cada um de vocês. Um abração, quebra-costela do tamanho do Rio Grande para cada um de vocês. A gente ama muito vocês. Beijo.
Amém, amém, glória a Deus. Obrigado pelas orações, foi um tempo muito precioso. Queridos, nós vamos fechar o nosso mês de outubro falando sobre finanças, dinheiro. Começamos a semana passada e cabe a mim hoje ministrar sobre esse tema tão importante na nossa história pessoal, na nossa vida. E eu quero começar com uma frase do David Livingstone, missionário escocês, filho de um modesto comerciante de chá. E ele já aos 10 anos começou a trabalhar. Esse menino tinha um sonho, tinha uma visão. Ao conhecer a Cristo Jesus, o desejo dele era tornar-se um missionário. E ele começou a estudar. Ele sempre tinha com ele uma gramática de latim escondida, porque depois do trabalho, ele trabalhando já desde os 10 anos de idade, ele então experimentava o sair e estudar. E esse menino se tornou um médico, fez medicina, tornou-se um missionário. E mais precisamente, a gente pode falar sobre ele, de que ele foi realmente quem introduziu o cristianismo moderno na África e abriu os olhos da Europa para o continente americano, para servir aquele continente. E ele foi missionário na região de Botsuana, é uma região muito bonita. Eu tive o privilégio de uma das viagens nossas para apoiar nosso projeto na África, de passar um tempo ali em Botsuana, eu, Marta, o Júnior e a Tati, uma região muito linda. Passamos ali por aquela região onde ele foi missionário. Ele viveu de 1813 a 1873, e mais do que missionário, ele foi uma espécie de explorador. Não é? Ele realmente trouxe à luz lugares daquela região que se tornaram conhecidas por causa dele, como um missionário que fez um grande trabalho naquela região. E ele afirmou algo muito importante sobre a relação dele com o dinheiro e com os recursos que estavam nas mãos dele. Ele disse o seguinte: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser à luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para adorar a Deus e promover a glória daquele a quem devo toda a minha vida e esperança no tempo e na eternidade. Quero ler a segunda parte que diz: utilizarei tudo o que possuir para o que, gente? Adorar a Deus e promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome de muitas formas nesse lugar. E nós vamos Te glorificar agora através da Tua palavra, meditando nas Escrituras, pensando sobre este assunto que faz parte do nosso dia a dia, o dinheiro. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor destrua toda barreira, toda resistência, agora mesmo, Espírito de Deus, para que a Tua palavra chegue aos corações e gere resoluções esta noite nos nossos corações. Eu peço, Espírito, que o Senhor tome minha mente, meu coração. Eu me esvazio de mim mesmo agora, Senhor, que eu não atrapalhe aquele recado que o Teu Espírito quer trazer à sua igreja esta noite, mas também oro pela mente de cada pessoa que está conectada conosco agora, seja neste auditório ou seja pela rede da internet. Nós clamamos ao Senhor: toma-nos nas Tuas mãos e ministra sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A semana passada, o Leandro, nosso pastor, nosso jornalista aqui também da equipe, ele nos conduziu de maneira muito gostosa, muito especial, falando sobre dinheiro e através da história e experiências de pessoas que fazem parte dessa comunidade. Zé Luiz, Joel, o Elcio foram tremendamente usados por Deus para nos edificar. E como introduzido a semana passada pelo Joel, esse assunto financeiro, ele tem tantos textos bíblicos na vida, e o meu entendimento na Bíblia, que o meu entendimento é que a Bíblia trata disso, e fala disso tanto, porque isso faz parte do seu dia a dia, isso faz parte do meu dia a dia, e nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro da maneira saudável.
Só para você entender, aproximadamente 300 versículos na Bíblia falam sobre anjos, 500 falam sobre amor, 700 versículos falam sobre fé, mas sobre dinheiro e sobre riqueza, 2.350 versículos tratam desse assunto. Então você pode imaginar que Jesus sabia, não é que Deus sabia que esse assunto podia nos levar realmente a distorções e ao maltrato com essa questão. O meu propósito hoje, amados, é ir direto àquilo que está na maioria das mentes das pessoas quando se trata de dar dinheiro na igreja. A propósito, até as expressões que eu vou usar tem a ver com usar expressões da mentalidade que está aí fora. Não é a mentalidade que eu usaria como pastor para ensinar, porque nós não damos dinheiro na igreja. Primeiro que igrejas são pessoas, não é um prédio, certo? Mas as pessoas aí fora falam sobre dar dinheiro num lugar, na igreja. E nós não damos dinheiro, nós devolvemos aquilo que é do Senhor. Porém, como essa expressão ela é muito comum de ser, cara, você dá dinheiro na igreja, você é louco. Então, por que as pessoas dão dinheiro na igreja? Eu quero falar sobre isso hoje, de maneira clara, mas de maneira sem qualquer rodeios, amados. Para muito esse tema dá um nó na cabeça. Esse tema de dar dinheiro na igreja passa por perguntas sinceras, passa por questões de dúvidas. Para outras mentes, esse assunto dá repulsa, por conta realmente, amados, da infelicidade de homens que são ou se dizem líderes espirituais na nossa nação e que usurpam de poder e de autoridade para ferir pessoas, para quebrar confiança e buscar o seu próprio benefício através de ofertas de pessoas. Mas ainda há outros que debocham, que são irônicos e sarcásticos quanto a essa questão, mas cabe a mim hoje o desafio de falar e me despir de qualquer preocupação do que você vai pensar sobre esta palavra, porque eu quero responder a Deus sobre este assunto. Por que as pessoas dão dízimo, oferta na igreja? O texto que nós vamos ler, segunda carta aos Coríntios 9:7, foi um texto que nós lemos a semana passada. Eu quero te convidar a lê-lo. Semana passada claramente expliquei que esse texto, ele não trata de dízimos, ele trata de ofertas generosas que estavam sendo levadas dos gentios para a igreja em Jerusalém, a igreja que estava num momento de crise, de perseguição, e os cristãos de Jerusalém, passando necessidades pela perseguição, são apoiados e assistidos pelos irmãos da Macedônia, e é um momento muito lindo da história da igreja, que eu não sei se você sabe, mas a igreja de Jerusalém, amados, ela estava passando por um momento, e eles resistiram que o evangelho chegasse nos gentios. Mas agora os gentios estão recolhendo ofertas para abençoar aqueles que seriam os pais da igreja lá em Jerusalém. Então é um momento muito bonito da igreja que acontece. Então a minha preocupação hoje à noite não é defender, justificar que o dízimo é algo do Novo Testamento também, embora lá em Mateus 23, claramente, ou 25, a gente claramente percebe ali, Jesus repreendendo os mestres da lei, e dizendo para eles, olha, vocês dão o dízimo de tudo, das hortaliças, não é? do cominho, do endro, vocês dão, e isso é lindo, mas a justiça de vocês tem que exceder a isso. E ele fala, olha, que a justiça de vocês exceda a dos fariseus, dos mestres da lei, que davam a oferta do endro, do cominho e tudo mais, mas que não praticavam a justiça, a fidelidade, não praticavam a misericórdia. Ele está dizendo o quê? Que aqueles que estavam se achegando a Cristo, vivendo uma experiência linda, eles precisavam olhar para os líderes judaicos e dizer o seguinte, olha, a justiça de vocês tem que exceder aquela deles. Ou seja, aí ele fala assim, sem deixar de cumprir aquilo que eles fazem, que era o dízimo. Então o Novo Testamento valida, mas esse não é o foco essa noite aqui. Jesus valida, mas o meu propósito hoje, amados, sobretudo, é ajudar você a perceber como a forma com que nos relacionamos com o dinheiro fala de nós. Eu vou repetir.
nessa questão de dar dízimos, de dar oferta numa igreja, o meu foco essa noite é te ajudar a detectar, a observar, que a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro fala sobre quem você é, sobre quem eu sou. Eu queria ler o texto, 2 carta aos Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, existe um ditado rabínico que diz que há 3 formas de conhecer o caráter de uma pessoa. O rabino judeu Newton Bonder disse que uma pessoa se faz conhecida por seu copo, por seu bolso e pela sua raiva. Por seu copo, pelo seu bolso e pela sua raiva. Há uma trilogia sobre isso escrita por esse rabino, Newton Bonder. A raiva, os rabinos vão tentar explicar a partir da compreensão de que a competitividade é uma característica inerente ao ser humano e que ela é essencial. Ou seja, nós somos competitivos. E essa raiva surge quando alguém vence você. Essa raiva surge, querido, quando existe algum vencedor sobre você ou contra você. É só observar uma criança, desde muito pequena, quando ela é derrotada por uma outra criança, ela entra em crise. Observe um homem na direção de um carro quando ele é fechado. Observe um homem num jogo de futebol recebendo uma caneta entre as pernas. Observe um homem no tatame sendo derrotado e você vai conhecer o seu caráter. Essa raiva que sentimos então, presta bem atenção, no fracasso, por alguém nos derrotar, muitas vezes ela é direcionada para contra aquele que nos venceu, que nos derrotou. E os rabinos, portanto, interpretam essa raiva sentida, nutrida no nosso coração, alimentada quando somos derrotados. Eles chamam de inveja essa raiva. Eles traduzem por inveja, interpretam por inveja. Ou seja, a raiva, de fato, é a ponta do iceberg, porque o que ela revela é um coração mau, um coração que precisa ser tratado. A raiva emerge porque o outro se tornou o que eu queria ser, o que eu gostaria de ser, e passou a ser aquilo, uma constante lembrança do que eu não sou. E na verdade, querido, ele se torna um fantasma de mim mesmo. Eu carrego, eu sinto raiva dele, mas no fundo, eu sinto raiva de mim mesmo. Por isso os rabinos dizem que a nossa raiva nos revela, e mais precisamente, a nossa inveja diz quem somos. O copo e o bolso dizem respeito àquilo que retemos, àquilo que nós acumulamos, ou seja, todos nós aqui, sem exceção, temos muito mais do que nós precisamos para viver. E todos nós aqui nesse auditório comemos muito mais de fato do que nós necessitamos para o nosso corpo. Todos que já fizeram uma dieta aqui, deixa eu ver quantos fizeram dieta, não precisa se denunciar, não, tudo bem. Mas a maioria de nós, se não todos aqui, já fizemos algum tipo de dieta. E amados, presta atenção. Presta bem atenção. O grande desafio da dieta não é que você passa fome, não é mesmo. Até porque uma dieta muito bem feita e elaborada, a pessoa não vai passar fome. A questão da dieta, o grande desafio da dieta, querido, é privar-se dos prazeres, de não comer aquilo que você deseja comer, você gosta de comer. Amar de vez em quando a gente está nesses momentos, e nós estamos nesse momento, ela tenta me ajudar e ela me pergunta, até isso aí é necessidade ou isso é desejo? E aí eu entro na autossabotagem, não, é necessidade, meu corpo está... É engraçado isso. Mas eu tenho que ser honesto e dizer, não, Martinha, eu fico dando um monte de desculpa, até que ela olha bem, até
numa boa, eu quero te ajudar. Você precisa mesmo disso? Tipo assim, do segundo prato, de mais uma carne. A gente geralmente come mais do que a gente precisa comer. E aí eu tenho que falar para ela, é verdade, né, Mar? Fico meio constrangido. Martinha, é verdade, não preciso não. Sai da autossabotagem e admite. Então presta atenção. O copo, a mesa, o prato, e como eu me relaciono com ele, diz muito sobre quem eu sou. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, de domínio próprio. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um controle. A minha relação com a comida diz quem eu sou. Da mesma maneira o dinheiro, querido. Assim é o bolso. O dinheiro e como eu me relaciono com ele fala muito de mim. Fala da minha ansiedade. Fala da ganância do nosso coração. O dinheiro e como eu me relaciono com ele fala das expectativas futuras. Fala dos meus valores. Fala das inseguranças, dos meus medos sobre o amanhã. Meu dinheiro me revela e a maneira como eu me relaciono com ele fala muito de mim. Por isso, querido, hoje eu quero falar de dinheiro e mais precisamente sobre esse aspecto, por que damos dinheiro na igreja? E quando damos, o que isso revela de nós, ou o que isso pode falar a nosso próprio respeito e que talvez nem nós saibamos, nem nós conheçamos, nem nós tenhamos tido discernimento ainda, queridos. Mas eu quero te dizer que a maneira com que você dizima ou não dizima, oferta ou não oferta, fala sobre quem você é. Isso tem tudo a ver. E aí, amados, deixa eu falar e abrir um parênteses aqui. Porque a despeito de todos os argumentos ou motivos que poderiam fazer com que as pessoas dessem menos dinheiro na igreja, as igrejas ainda são as instituições que mais recebem doações ao redor do mundo inteiro. Não sei se você sabe disso. Desde o Novo Testamento isso é uma prática, amado. Você vai ver isso no livro de Atos, nas cartas de Paulo e na cultura ocidental. As igrejas se tornaram esse ambiente seguro, onde as pessoas, ou para onde, ou através de onde as pessoas canalizam os seus recursos, suas doações financeiras e confiam numa administração justa e séria. E os escândalos, preste bem atenção, e os escândalos dos líderes inescrupulosos, de caráter duvidoso no nosso país, não conseguiram reter o compromisso daqueles que têm um entendimento espiritual desse relacionamento com o dinheiro. A suspeita é que o dinheiro doado vai para a bolsa do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre, não é? De que a igreja não é o único lugar onde eu posso praticar o bem, dar recursos para fazer o bem. Isso tudo está no ar na nossa realidade ainda. Mas, amados, não obstante que esses fatos são vergonhosos, preste bem atenção, são vergonhosos, e eles não têm absolutamente nenhuma conexão com os valores do reino de Deus e com a compatibilidade da integridade do reino de Deus. Mas a despeito disso, querido, isso não tem impedido que as pessoas deem seus dízimos e ofertas, e mais do que isso, tenham experiências pessoais, espirituais, profundas com Deus através do dinheiro. A minha expectativa hoje é deixar claro porque as pessoas dão dinheiro na igreja, dão dízimo, oferta, e o que isso tem respeito ou diz respeito a você e a mim, como o nosso relacionamento com o dinheiro nos revela. Vamos lá então? Razões para dar dinheiro na igreja. Em primeiro lugar, investimento. Você precisa semear no reino de Deus. O texto da segunda carta aos Coríntios, o versículo anterior, versículo 6, diz assim, olha só, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então você precisa entender que há um chamado para você ser um investidor no reino de Deus. Em Provérbios diz assim, há quem dê generosamente,
e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, amados, há um princípio, uma verdade espiritual, de que quem semeia muito no reino, colhe muito. Agora presta bem atenção, porque aí daí nós temos que ir para o coração. Para o coração. Por quê? Porque, querido, quem dá para colher muito, presta atenção, quem dá para colher muito, não está dando para o reino de Deus, mas está dando para o seu próprio reino. Então aí nós estamos indo para o coração. Dão porque eles querem colher muito, e não porque querem ver o reino de Deus avançar, crescer, a igreja de Jesus assumindo o papel de espalhar-se no mundo, fazendo discípulos. Então ouça, quem investe no reino de Deus para colher muito, não investe para o reino de Deus, investe para si, e talvez por isso mesmo não colha. O fato é que a motivação da doação, pelo interesse da colheita, não é a motivação de adoração adequada à palavra de Deus. Porém, invista no reino de Deus, mas invista com o coração no lugar. E, amados, essa ideia do investimento, nessa perspectiva de eu dou para colher para mim, ainda toma o coração do ser humano, ainda toma o coração de muita gente dentro de igreja. Gente que doa até mesmo para colher reconhecimento, que seja. Como Ananias e Safira em Atos capítulo 5, lembram? Quando Barnabé havia dado e eles dão, ali eles estão dando no reino, investindo no reino, mas querendo uma colheita para si, que é o quê? O reconhecimento. Incrível como há pessoas no meio da igreja que ainda raciocinam em termos de investimento. E aí não é que elas invistam no reino de Deus, invistam em Deus, mas é que elas vivem investindo em tudo que pode lhe dar alguma coisa, em tudo que pode lhe dar algum retorno. E aí elas fazem da igreja e de Deus mais uma parte da sua carteira de investimento. Olha, porque a Bíblia diz que se eu der muito, eu vou colher muito. E ele então vai dar. E aí ele ainda ouve dizer o que a Bíblia diz, que se você deixar pai, mãe, irmãos, bens, tudo por amor a Deus, você vai colher 100 vezes mais. Então, amado, não existe aplicação financeira que vai dar 100 vezes mais, mano. Então ele entra nesse negócio de dadismo por investimento. Esse tipo de gente, esse tipo de coração, deixa eu falar, ele se relaciona com base nessa questão do ganho e perdas. Ele vai pensar, cara, eu estou investindo em você, mas você não está me dando retorno, então eu vou parar de investir em você. E aí ele entra num relacionamento esperando que muito rapidamente ele tenha o retorno daquele investimento que ele está fazendo. E como a cabeça dele é de investidor, se não tiver muito retorno, ele sai fora, porque eu vou investir num outro lugar, ou numa outra pessoa. Somos assim, queridos. Investimos numa dieta e na semana seguinte a gente já quer ter perdido 10 quilos. Que coisa incrível. E quem vive de investimento, ele vive até os seus relacionamentos com base no custo-benefício, avaliando o que aquilo vai lhe dar, aquela pessoa vai lhe dar. Amado, presta atenção, a motivação da doação de alguém com esse coração, com interesse na colheita, é terrível, porque quem vive, querido, de investimento, vive com a mentalidade de ganhos e perdas. E essa é uma mentalidade pobre. Sabe como é que ele se relaciona com a igreja, por exemplo, que tem essa cabeça de investidor? Ele está lá na igreja, ele se tornou cristão, se batizou, começou a fazer parte daquela igreja, e ele começa a dar o seu dízimo, a oferta, mas ele está assim, enquanto a igreja, enquanto o pastor, enquanto a liderança, enquanto os cultos estiverem alcançando meu coração, enquanto o louvor chegar até mim, então ele investe, pesando se está tendo retorno. E aí, querido, eu acho que o exemplo para nós de investimento sem interesse são as mães. E eu quero fazer um elogio às mães, porque no geral, se tem alguém que investe desinteressadamente, são as mães. Eu nunca vi isso.
ela se doa, ela vai se dar. O filho começa a maltratar, começa a xingar, a fazer descaso dela, né? E ela está lá investindo, investe de novo, e ama de novo, e faz de novo, e chora de novo, e dá de novo, de novo. Sabe por que as mães fazem isso? Porque o amor delas vem de dentro, é desinteressado. Absolutamente. Não tem nenhum fator externo que mova a mãe a investir na vida daquele filho. Ela doa lágrimas, tempo, pernas para ir atrás, aqui, dali, atrás do filho, para salvar o filho, a filha, dá dinheiro, comida, conselho, noite sem dormir. E vai lá o filho, vira as costas, e ela não desiste. Você diz, como? Por isso, querido, quando as pessoas com esse coração de investimento interessado não recebem o retorno no reino de Deus, não recebem o retorno que esperavam, elas deixam de investir no reino. E elas dizem, opa, eu acho que eu vou até para outro lugar para ver se lá rola um fruto para mim. O coração que se revela aqui, sabe qual é? Coração ganancioso e egoísta. Mas tem gente que doa por obediência. Tem gente que dá dinheiro na igreja, dízimo, oferta, e você pergunta, por que você dá? E ele vai responder, cara, eu dou porque está na palavra, está lá, é bíblico, eu aprendi, então eu dou por obediência. E alguns até usam Mateus capítulo 3, 10, diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mano, eu tenho que dar bom fruto, e senão Deus me corta. E ele já começa a dar por medo. A obediência tem por trás o medo. Se eu não der, Deus vai me cortar. O texto está fora de contexto, não diz nada disso. Mas ele usa o texto. Eu não quero ser cortado, então eu dou. Eu vou ser cortado da igreja. Não, não corta não. É importante dizer, querido, que a obediência traz alegria ao coração de Deus. Amém, gente? Sim. É importante dizer que, na essência, a obediência é uma razão genuína para ser um doador no reino de Deus. Mas o problema ou o perigo de dar por obediência apenas, presta atenção, obediência apenas, é o de começar a se relacionar com Deus, com essa questão do dízimo e oferta, com base na lei e não no coração, e viver com senso de dever cumprido, de mérito humano. Então, sabe o que você faz? Você vai lá, você chega aqui no domingo, e você vai entregar aqui o negócio, e você coloca o envelope, você está dizendo, Deus, eu estou aqui, tua palavra diz, eu te obedeço, e eu estou cumprindo a minha parte, então eu fiz o que eu tenho que fazer. E sabe como é que termina essa história? Ele olha para Deus e diz, agora você faz a sua parte. Porque quer saber, nessa relação aqui, de obediência, de lei, você mandou, eu fiz, agora você faz o que você tem que fazer. E quem dá dízimo por lei, amado, coloca Deus na condição de quem deve alguma coisa. Deixa eu te dizer, Deus não deve nada para ninguém. Ele não tem dívida nenhuma conosco, amado. A maior dívida que ele podia ter, ele já pagou, foi amor. Já foi paga na cruz, com a vida do filho. É incrível isso. Por isso, para mim, querido, muitas vezes, quando a obediência é sem o coração, a pessoa coloca Deus nessa condição, e na cabeça do doador legalista, Deus está preso ao dízimo dele, à oferta dele, precisa pagar a conta de volta. Dá por obrigação, então, na verdade, acaba sendo uma certa oferta fake, né, falsa. Por quê? Por que falsa, pastor? Porque você, na verdade, não está dando de coração, você pergunta, por que você fez? Você quis fazer? Não, não fiz porque está lá na Bíblia, eu tenho que fazer esse negócio, eu vou fazer. É o cara que está em pé, mas ele está dizendo, eu estou sentado, na verdade. Lá dentro eu estou sentado, estou em pé porque me mandaram. Mas não queria. É fake, uma vida fake. E quem vive assim, querido, vive com medo. Sim, vive com medo, medo do castigo, porque se eu não der o dízimo, eu vou ser castigado, meu Deus do céu, tem que dar. Medo da penalização, de que vai receber algum castigo. De certa maneira, eu digo que eu tenho pena dessa pessoa, porque ela é uma ofertante sinceramente errada, movida pelo medo,
prisioneira da lei, de algo externo, seu coração ainda é legalista. Ela doa por obediência e medo e tem de julgar ainda aquele que não compreendeu que tem que dar por obediência. Você lembra o que eu falei no início? A forma como eu me relaciono com o dinheiro revela o meu coração, quem eu sou. Mas tem gente que dá por visão, e esse tipo de gente é legal. Esse é aquele cara que tem visão do futuro. Ele chega lá na frente, ele diz, essa igreja aí vai longe. Eu estou junto com ela, eu quero ir, eu vou patrocinar, eu vou investir, porque a visão dessa igreja é séria. E ele olha para isso, ele vibra, ele é mobilizado, ele tem anseios por algo que vai crescer, avançar, e ele é ambicioso, e ambição não no sentido de ganância, porque a ganância é querer para si, mas a ambição existe um aspecto positivo, que é quando você olha para dentro de você, enxerga o que você não sabe e diz, mas eu quero saber mais para a glória de Deus. Não é quando você diz, eu sei o que eu não sou, mas eu quero chegar lá, eu quero ser isso para a glória de Deus. Esse cara tem esse coração, ele vislumbra lugares que ele ainda não chegou, que ele quer alcançar. E ele olha para a igreja, ele olha para a visão da igreja, ele olha para a liderança, ele acredita, ele diz, opa, eu vou investir. O problema, sabe o que é? Ou o perigo? É que essas pessoas, elas aliam o seu compromisso de dízimo e oferta à visão e a um líder. E sabe o que acontece quando muda a visão ou o pastor? Ele para de ofertar. Ele para de dar. No geral, essas pessoas são focadas, elas são determinadas. Mas o problema é que elas vivem buscando a perfeição em si, nos líderes, nas pessoas que estão à volta. E quando há alguma falha na liderança, querido, ou alguma alteração da visão, elas deixam de investir. Sabe o que isso mostra? Um coração de controle, um coração de domínio. São pessoas sinceras, mas que deixam de viver o hoje e passam a viver a utopia do retrato do futuro. E por vezes ignora mesmo o viver o dia a dia, a família, a vida, os relacionamentos, tudo em nome dessa visão. Geralmente são pessoas críticas. Sim. Para estes nada está bom, nada é suficiente, nada o contenta e ninguém o satisfaz e consegue corresponder com ele. Esse tipo de gente visionária, presta bem atenção, eu acho que é uma característica muito bonita na vida de pessoas, mas tem que cuidar de alguns perigos, porque quem tem esse tipo de coração, muitas vezes para ele o presente sempre está faltando alguma coisa, porque ele só olha para o futuro. O coração dele está mergulhado só na visão do futuro, não está satisfeito com o que ele tem aqui, mas com o que ele precisa para se satisfazer. E sabe o que é mais duro nisso? É quando essa pessoa chega com um retrato do futuro e coloca na tua frente e diz assim, ó, olha aí, olha que lindo. E ele está te mostrando uma visão de futuro, tá? Olha aí, ele diz para você, cara, é para lá. E aí você está tentando olhar para aquilo e você tenta se encaixar e você olha para você sente tão pequenininho. E o que essa pessoa está dizendo? No dia que você chegar lá, eu te dou mais investimento. Eu invisto na sua vida. Até isso sai com voz emocional. Eu te amo, mas o retrato do futuro é esse. Quando você chega lá, eu vou te amar mais e melhor. E sabe o que isso faz com a alma de quem está do lado? Destrói a alma de quem está do lado. Porque é um sentimento terrível, de que eu nunca consigo chegar lá. Nunca. Gente que parece que tem um radar, né? Gente de visão é gente que parece que é incrível. Ele tem um radarzinho para encontrar novas possibilidades. Opa, ali é uma possibilidade melhor. Gente, e isso é algo bonito, isso aqui não é um defeito. Mas quando o coração está fora do foco, presta bem atenção, isso pode se transformar num grande problema na vida de pessoa. Por exemplo, gente desse jeito aqui, até para casar é complicado. Porque ele está com a namorada e ele está vendo outras possibilidades. Eu não sei se tem outras possibilidades ao redor aí que vai ser melhor. É verdade, ele não fecha um compromisso, porque ele é cara de possibilidades, então pode aparecer uma possibilidade melhor na história. Ou ele casa uma vez, e aí chega uma hora que ele fala, a possibilidade melhor ficou de fora, ele larga aquela e vai para outra. E todo mundo que faz isso sempre encontra uma nova possibilidade, meu amado, porque ontem eu estava dizendo com a Lailinha, foi tão interessante a gente falando, eu estava cuidando do coração da minha filha adolescente,
falando da alma, das emoções, da estima dela, porque essa é uma fase que todo adolescente entra em crise. E ela falando uma coisa comigo: papai, mas eu não sou aquela menina mais linda do mundo. Eu falei: olha para a mamãe e olha para o papai. Você acha que eu sou o mais lindo do mundo? Eu falei: você é. E a mamãe? Ela também é. Sabe por que você respondeu isso? Porque está no coração. Para mim você é a mais linda do mundo. Então no dia que chegar o homem de Deus para a tua vida, todas as outras mulheres para ele ficaram feias, e você é a mais linda do mundo, minha filha. Falei isso para ela. E disse para ela mais. Eu falei: filhinha, agora eu sei, agora como adulto de 46 anos, 47 anos, e a Martinha como uma adulta de 41 anos, nós sabemos que ela não é a mulher mais linda do mundo e que eu não sou o homem mais lindo do mundo. Mas quando nós decidimos nos casar, a gente estava saindo dessa loucura das possibilidades para agarrar o que Deus tinha para nós. Tem muita gente que não para em igreja por causa das possibilidades, gente desse perfil aqui. Gente que não para em ministério por causa disso. Tem uma outra possibilidade que vai ser melhor. A outra igreja lá vai ser melhor, então eu vou ficar aqui um tempinho, daqui 1 ano, 2 anos, se não der certo eu vou para outra possibilidade lá. Gente fora do foco. E isso vai afetando tudo na vida dele, tudo na vida dela. Até a carreira é prejudicada, porque ele está sempre de olho em novas possibilidades e não para, não se define. Meu amado, essa gente carrega o perigo de nunca encontrar alguém que alcance o seu sonho, sua visão, alguém que baste. E o pior é que ainda cobra que todos entrem na obsessão dele, na obsessão dela. Por vezes a insatisfação é consigo mesmo e você ainda não se deu conta. Nesse caso, querido, deixa eu te dizer, esse tipo de gente cujo coração está no meio da igreja, enquanto ele não se frustra com a igreja, com o pastor, com liderança, com visão, ele doa. Ele doa. Mas quando isso não acontece, ele para de doar. Quando ele se frustra, ele não só não dá, como ele almeja que os projetos deem errado. Isso é triste. A forma como essa pessoa se relaciona com o dinheiro revela um coração controlador, manipulador, que ainda considera o dinheiro como seu. Mas há uma outra maneira de doar, doar com gratidão. Há pessoas que dão por gratidão. E há duas coisas, duas expressões para mim na relação humana que eu acho muito linda. Uma delas é dizer me desculpe, ou dizer me perdoe, que é uma expressão mais, vamos dizer, cristã. Porque quando a gente diz isso, na verdade, me perdoe e me desculpe, a gente está admitindo que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que nós temos limitações, não é? mas que nós falhamos sem querer. Nós ferimos, machucamos, e se foi até por querer, nós estamos arrependidos daquilo. Quando pedimos perdão ou desculpa, reconstruímos as pontes que caíram e tocamos de novo o coração daquela pessoa amada que ferimos. E muito obrigado para mim é uma outra expressão linda, mas para mim é uma expressão de humildade. Muito obrigado é uma expressão de humildade, porque quando você recebe algo de alguém e você diz muito obrigado, sabe o que você está dizendo? Eu acho que dentro dessa palavra existe tanto significado. Quando você diz muito obrigado pelo que você fez por mim, você está dizendo eu não merecia isso. Sabe o que você fez por mim foi tão, mas tão precioso para mim e me constrange, porque eu sei que eu não sou digno disso. Eu sei que eu não posso retribuir a você o que você fez por mim. Eu sei que o que você fez... Gente, é algo tão poderoso. Você está dizendo, eu não posso devolver, mas eu reconheço isso. Isso é de muito valor para mim. Muito obrigado. Então, o coração de uma pessoa que dá o seu dízimo, que é generosa por gratidão, é muito especial, não é, gente? É. O problema ou o perigo dessas pessoas que agradecem o tempo todo, que vivem de agradecer, sabe qual é? É o perigo de se encostar. É o perigo de se acomodar. Já viu pessoas que elas, de tão gratas que elas são, ela agradece, agradece. Olha, gente, por favor, continue agradecendo, ok? Que é lindo. Eu estou falando aqui de um processo do coração, de pessoas que elas vão se colocando na condição, presta bem atenção, de favorecido. De favorecido.
É aquele cara que eu dou para ele, eu passo, ele fica lá na rua, ele até pode trabalhar, mas ele fica lá pedindo dinheiro, ele recebe ajuda, e ele diz muito obrigado, e eu sou um desses que vou lá e dou para ele, dou uma banana, né, para ele, hoje dou, e eu sempre dou banana para ele. Chega um dia que ele vira para mim e olha para mim assim: rapaz, você vai me dar o quê? Banana? Ele está sendo favorecido, mas ele começa a me colocar na condição de que eu tenho que ajudá-lo, e que eu sou responsável pela vida dele, para ele dizer um outro muito obrigado diferente para mim. Como é que pode, né? Dependendo do coração de quem vive, dependendo da generosidade, presta bem atenção. Quem vive dependendo da bondade dos outros, da generosidade dos outros, da gentileza dos outros, do outro andar a segunda milha comigo, é que ele vai se colocando nessa condição de favorecido, de dependente. Daqui a pouco você começa a achar que tem a responsabilidade com a vida do agradecido e que você tem que resolver a vida dele. E quando não faz, a pessoa fica te olhando: ei, não vai fazer não? E aí, Deus, está vendo a minha condição aqui não? E ele começa a se relacionar com Deus dessa maneira. No dia que você dá, você é herói. E no dia que você deixa de dar, vira o quê? Agora pega isso e leva para Deus. Essa pessoa agradecida, enquanto Deus está cuidando, suprindo e dando, Deus é o quê para ele? Herói. Mas no dia que Deus deixa ele passar pela escassez da vida, que não há ninguém nesse auditório que não vá passar, Deus vira vilão para ele e ele passa a reter. Pessoas assim, querido, em época de crise financeira, olham para Deus como se Deus estivesse lhe devendo algo. A gratidão, queridos, é algo extraordinário, é algo saudável, lindo, especial, mas a distorção faz com que o favorecido fique esperando que alguém pague a conta dele, que alguém faça algo mais por ele. E Deus está dizendo para ele, sabe o quê? Agora levanta aí, vamos trabalhar, porque eu te criei para ser uma pessoa com dignidade. Deus, ele chega uma hora que ele diz: não, agora para, né, porque você está se diminuindo, isso está atingindo uma das coisas mais lindas que eu deixo para você, que é a criatividade, a capacidade de criar, de produzir. Deus não quer uma pessoa prostrada só esperando. Gente que se compromete em ser um dizimista só por gratidão, presta bem atenção, só por gratidão, ele navega bem, muito bem, no compromisso financeiro enquanto tem fartura na vida dele. Mas quando chega a seca, o inverno, ele acha que não tem mais nada para dar, e nem mesmo o que é justo ele dá nessa condição em que ele se encontra. E aí ele acaba assumindo uma posição de autopiedade, de coitado, revela um coração infantil, imaturo e doente. Mas tem gente que dá por compaixão, e aí deixa eu dizer, isso aqui é demais. A palavra compaixão, paixão é pathos. São as emoções, as entranhas emocionais de alguém. Pessoas que dão por compaixão são pessoas que se identificam, que entram no pathos do outro, na emoção do outro, se conecta com ele, sente a dor dele e diz: eu preciso ajudá-lo, eu preciso servi-lo. E a pessoa que dá por compaixão, querido, esse tipo de gente, ele não consegue ficar sem dar, sem indiferente, não. Ele se sente responsável em resolver a dor do outro, a necessidade do outro. Ele vê a necessidade, ajuda. Ele vê alguém cair, ele vai lá e socorre. Ele vê alguém passando frio, ele tira o casaco, coloca. Ele pega o prato dele, se ele não pode comprar outro, ele dá para o outro. Gente de compaixão é algo lindo. Eles são empáticos. Eles se colocam no lugar do outro. Mais do que isso, querido, eles sofrem com o outro. Eles se colocam do lado daquele que está sofrendo, até mesmo sabendo que aquilo lá, aquele sofrimento talvez não passe, não mude, e que ele não pode fazer nada. Pessoas maduras emocionalmente, elas têm compaixão desse tipo, que é o que a gente está vendo com o Luiz Pequeno, por exemplo, agora. Como eu tenho visto gente linda, cheia de compaixão, não é? Que tem se doado, se dado, repartido tempo, família. Que lindo, igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Você pergunta para ele: rapaz, por que você doou esse casaco aí? E ele fala: olha o frio que a pessoa está lá, e ele está sem casaco. Mas você não está com frio? Eu estou com frio, ele está ali. Eu estou com frio, mas não interessa. O frio do outro acabou. Compaixão, querido. Compaixão. Mas sabe qual é o perigo?
O problema de você só dar, ou dar só por compaixão, é que você cuida tanto dos outros que você não cuida de si. Você serve tanto o outro que você não tem tempo nem para se alimentar. Você dá e não fica com nada para você. Você equilibra os outros, a vida dos outros, mas desequilibra a sua. Você causa problemas às vezes até em casa, porque vive dando, espalhando o seu recurso. É gente com o coração bonito. É aquela pessoa no jantar de Natal, que está todo mundo lindo, sentado na mesa, e ela está lá suando com aquele avental por cima do vestido, enxugando e tal. Então, vem, senta, e ela está dizendo, não tem que ser, eu estou aqui para servir vocês. Ou seja, é um coração muito especial, mas, queridos, é perigoso, porque, queridos, dão tanto aos outros, mas por vezes não dão para si. Todas essas pessoas fazem por compaixão, e eu admiro muito, mas muitas vezes elas não têm compaixão delas mesmas. Tem dinheiro para pagar a conta de todo mundo, dos filhos enrolados, da igreja, mas nunca tem dinheiro para si, para sair com a sua esposa, com o seu marido, para curtir um pouco a vida, para fazer um programa em família, cuida dos outros para que os outros descansem, mas ele nunca descansa, está sempre cansado. Esse tipo de gente perdoa tanto os outros, mas não perdoa a si mesmo. É gente que é justa com os outros, mas é injusta consigo mesmo. Daí um dia o marido, ou o filho, ou alguém que ama muito, chega e diz aí, vem cá, eu estou preocupado, que eu estou vendo você está secando, parece que você está o bagaço, e aí naquele dia ela entra numa catástrofe emocional e diz, eu estou um bagaço e é por tua culpa. Você está me sugando, todo mundo aqui em casa suga, é marido, é filho, todo. Aí ela estoura. A minha pergunta é, por que você deixou? A minha pergunta é, quem disse para você para fazer isso desse jeito? Você acha que você tem todos os recursos ilimitados que o mundo precisa? Quem é que tem todos os recursos ilimitados para o mundo? Quem é, gente? Quem é? Sabe o que eu penso? Que talvez algumas das pessoas que estão à sua volta não encontraram Deus ainda porque você tem querido fazer o papel dele. Não faça isso. Nenhuma extravagância é saudável. É lindo, é bonito, mas é insustentável. É insuportável. E lá no fundo revela o coração desequilibrado de alguém que ama, que tem compaixão mesmo, mas que está tentando ser o salvador do mundo. Por último, pessoas dão na igreja, vamos recordar? As pessoas têm razões para dar dinheiro na igreja, dá por investimento. E quando é só por investimento, presta atenção, só por investimento, estou usando intencionalmente, vira ganância. Pessoas que dão só por obediência se torna legalista. Pessoas que dão só por visão, ele se torna um controlador. Pessoas que dão só por gratidão, entra na autopiedade. Pessoas que só dão por compaixão, ou dão só por compaixão, ela entra na vibe de salvador da pátria. Finalmente nós chegamos ao cerne. Eu quero te convidar a ser uma pessoa que investe no reino de Deus, por meio do seu dízimo, das suas ofertas, como um ato de amor, de adoração a Deus. Como assim um ato de adoração? Como assim um ato de amor, Técio? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, presta atenção, amar como ato de amor, de adoração, doar como ato de amor, é doar como Deus doou, porque Deus, Ele amou você, a mim, então Ele deu absolutamente desinteressado, interessado em você, amém? Ele deu o seu Filho. Sabe o que Jesus deu, Deus deu? Deus deu a primícia dele, Deus deu o primogênito, Deus deu o mais importante. Então, queridos, dar como ato de adoração para mim, tem a ver em olhar para Deus e alinhar o nosso coração com o coração de Deus. O versículo que nós lemos diz que a gente precisava dar de acordo com o que é proposto no nosso coração, lembra?
Deixa eu te falar seriamente. Esse texto abre as portas para que o meu coração interesseiro, investidor esse texto precisa alinhar o coração com o coração de Deus, para que o que venha ao nosso coração e seja proposto é a gente dar das primícias como Deus deu. Como Deus deu. Ele não deu o resto, amado. Ele não deu o resto, Ele deu as primícias. Ele fez por amor. Então o investimento errado é se ele for feito com foco em você. Deus nos deu o seu Filho por amor a nós, e esse é o mais alto investimento de Deus por nós, amado. Por isso é preciso alinhar o nosso coração com Ele. Porque Deus não é movido por causas externas, mas por si, pelo seu amor, pelo seu caráter. Por isso que nós podemos dizer, queridos, que a nossa relação com o dar revela quem nós somos. Porque o ato de Deus dar revelou quem Ele é. Deus é o quê? Deus é amor. Talvez você diga assim, mas Jesus foi para a cruz por obediência lá, pastor. E aí? Deixa eu te dizer, Jesus não foi para a cruz só por obediência. Ele foi por obediência. Mas o texto de João capítulo 10 diz que Ele é o bom pastor. E olha comigo lá no texto capítulo 10, Ele dizendo isso claramente, diz assim: por isso que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Deixa eu te dizer, Jesus foi para a cruz por livre e espontânea vontade. Ele te amou. O investimento de Deus, a obediência de Jesus, a visão divina de resgatar o mundo, a sua compaixão por nós, tudo foi movido por amor. Por detrás da doação de Deus, na pessoa de Jesus, estava revelado o caráter de Deus. Eu quero terminar. Não sei se alguém pode me alcançar um envelope aqui, por gentileza. Obrigado. Presta bem atenção, amados. Nós nunca, durante esses 18 anos, deixamos para dar dízimo, ou entregar, ou viver esse momento após a mensagem, mas hoje nós vamos fazer isso proposital. Eu quero dizer alguma coisa para vocês, talvez das mais sérias do tudo que eu falei hoje à noite aqui. Eu quero te ajudar quando você pegar esse envelope, cada domingo, domingo após domingo, para vir aqui dar o dízimo, você faça uma pergunta. Sabe qual é a pergunta? O que esse ato de eu dar agora, devolver o dízimo do Senhor, dar oferta, diz sobre o meu coração? Sabe por quê, amados? A mensagem de hoje, ela é um chamado para nós percebermos quem somos com o dinheiro na mão, amados. Quem nós somos com o dinheiro na mão. Quem nós somos com o dinheiro no nosso bolso. Você e eu precisamos saber quem nós somos nesse processo da nossa relação com o dinheiro. E quais são as suas motivações ao dar na igreja, ao entregar o seu dízimo. E você precisa saber que o seu relacionamento com o dinheiro vai dizer quem você é. Então eu quero fazer um pedido hoje à noite à igreja. Sabe qual é? Eu quero pedir a você, querido. Eu peço isso de todo o meu coração e Deus sabe do que eu estou fazendo hoje à noite aqui. É de que quando você sair dali e você chegar para entregar aqui, você pergunte para si: Senhor, eu estou dando esse dízimo por quê? E se a resposta for por investimento para colher muito, eu quero te dizer, você pega isso aqui, você leva lá de volta para a sua bolsa, para a sua Bíblia, e você guarda, porque Deus não precisa disso. Se quando você vier, o seu coração tiver, não, eu estou dando porque eu tenho gratidão, mas assim, Deus, olha só, não deixa faltar. Fica aí, não dá não, querido, por favor, não dê. Se você está dando por lei, por favor, não dá, porque você vai exigir de Deus que Ele faça parte dele depois. Se você está dando, querido, por qualquer motivo que não seja, adoração. E deixa eu te dizer uma coisa, muito séria.
Semana passada o Zé Luiz falou do nosso momento como igreja. Ele não quis constranger a equipe pastoral, mas essa semana foi o mês, a semana que saiu a provisão financeira que trouxe o recurso para as famílias pastorais da igreja. Estamos chegando dia 27, quando entrou o salário meu, que é o último salário para entrar. Eu quero dizer uma coisa para a igreja com muita liberdade hoje. Eu não estou preocupado se as coisas vão se piorar. Eu não estou. Não mesmo. Deus tem provido, Deus tem suprido a gente. E Ele vai continuar fazendo isso. Então, talvez você diga assim, não, eu vou dar porque... Talvez você pense assim, eu vou dar porque as famílias pastorais, os missionários estão passando um momento difícil. Eu quero te dizer, por favor, não dê. Por favor, não dê. A igreja está num momento difícil, não dê, por favor. Porque, mano, a partir de hoje, em nome de Jesus, e a minha oração é que o Senhor quebre hoje todo principado e potestade sobre a tua vida, na tua relação com o dinheiro. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Isso não é brincadeira, não. Isso é uma pesquisa eclesiástica, ou seja, entre as igrejas, que as igrejas com as pessoas mais pobres, mais humildes, com menos recursos financeiros, são as igrejas mais fiéis no seu dízimo, na sua oferta. Só para você entender, a nossa igreja é uma igreja de classe média, com pessoas muito pobres no nosso meio, pessoas muito ricas no nosso meio, mas a média é uma classe, vamos dizer assim, nós somos intermediário. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa igreja, só 30% da igreja é fiel ao Senhor no seu dízimo e oferta. Aqui do nosso lado, nós temos uma igreja muito humilde, muito simples, de pessoas pobres, algumas delas necessitadas. 95% da igreja é fiel. Sabe o que isso significa? Que nós temos amor ao dinheiro, mais do que amor ao reino. Essa é a grande verdade, querido. E a minha oração é que hoje à noite seja um dia de quebrar na tua vida potestades que te fizeram prisioneiro do dinheiro. Porque o dinheiro nunca foi problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se desviaram da fé porque passaram a amar o dinheiro. Mas eu quero fazer um pedido definitivo hoje para a igreja. Que a partir de hoje, não é hoje, no domingo de hoje, porque até algumas pessoas não vieram preparadas para isso. E por favor, você não fica constrangido de jeito nenhum. Você não tem que levantar daí para fazer nada. Mas que a partir de hoje, e a nossa oração é essa espiritualmente, o Senhor vai mudar o cenário na nossa comunidade espiritual. Porque hoje é dia de libertação. Deus quer arrancar da tua vida e te libertar do amor ao dinheiro, do amor a mamon, das motivações distorcidas. E você passar a ser um dizimista movido pela sua adoração a Deus. Sabe o que vai acontecer se você for um adorador a Deus? Presta bem atenção. Eu vou terminar com essa palavra. Terminar a minha palavra, porque o culto não vai terminar, né? Terminar essa palavra. Se você for um adorador e passar a devolver o que é do Senhor, sabe o que vai acontecer? O teu coração de investidor, você vai para o lugar. Você não vai investir pensando em colher, você vai investir pensando no avanço do reino. Se você for um adorador, a sua compaixão vai ter equilíbrio, porque você também vai ter compaixão de você. A tua gratidão a Deus, ela é desinteressada na fartura e na escassez. Se você for um adorador, tudo que nós falamos antes de em desequilíbrio se torna um ato de adoração. Eu quero orar, quero te convidar a fechar os seus olhos. Querido Pai, nesse momento de consagração de vida, nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Porque daí vem, ó Deus, todas as coisas, boas e más, Senhor. Por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração contigo. Que a Tua palavra liberada nessa noite aqui gere um novo tempo na história da vida dessas pessoas, do Teu povo, da nossa igreja. Amado Espírito Santo, Tu és o dono do ouro e da prata e Tu nunca precisaste de nós para sustentar o Teu reino. Assim foi e assim continuará sendo. Mas o Senhor nos chama a viver uma experiência espiritual que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o nosso coração.
Nós oramos pedindo que o Senhor, Espírito de Deus, faça essa obra para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, sabe por quê? Porque talvez você pode sair daqui hoje dizendo assim, olha, hoje a mensagem foi sobre dinheiro, se você falar isso, você não entendeu nada, sabe por quê? Raramente nós falamos sobre esse tema aqui, mas nós vamos inclusive falar mais, estou bem tranquilo com isso, mas eu quero dizer uma coisa para você. O que nós fizemos hoje não foi falar sobre dinheiro. O que nós fizemos hoje foi usar o dinheiro para falar do nosso coração, para falar da gente, para falar de quem somos. Então, se você entendeu, se Deus falou contigo, a partir de hoje você vai se relacionar com o dinheiro como adorador. E nós veremos os milagres acontecendo na sua vida e no meio da igreja de Jesus. Se você desejar, esse é o tempo de nós consagrarmos ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Faça isso como adorador. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Querido, você vai sentar, mas eu quero terminar dizendo que o que Deus fez hoje aqui é nos levar a uma dimensão onde a gente vai a partir de hoje dizer: eu dou porque eu sou livre. Eu dou porque eu sou livre de mamon. Eu dou porque eu sou livre da ganância. Eu dou porque eu sou livre do orgulho, do legalismo, do espírito de investidor. Eu dou porque eu sou livre do vitimismo, da autopiedade. E eu me levanto para produzir, para criar, para que eu possa dar ao Senhor como adorador. Amém? Senta um pouquinho.